Padre Fábio, quando eu estou em oração e peço a Deus uma resposta, costumo observar essas respostas por meio de sinais. Mas aí fico indecisa. O que devo fazer quando percebo o sinal? Primeiro, a gente precisa conviver com ele, Débora, porque às vezes a gente faz a leitura do sinal de acordo com o nosso desejo. Deus nos fala. Nós já temos todas as respostas dentro de nós. Deus já está presente dentro do meu coração, Deus já está presente dentro do seu coração. Como é que eu vou descobrir a sua vontade? À medida em que eu permito que esse Deus fale comigo. Não há nenhuma novidade mais a ser dita, e a igreja diz isso. A revelação terminou com a morte do último apóstolo. Olha que interessante isso. Mas como é que eu posso extrair alguma novidade dessa revelação de Deus na história humana, que teve o ponto alto em Jesus e que depois terminou de ser manifestada com a morte do último apóstolo? Eu vou descobrir que toda essa novidade já está dentro do nosso coração, dentro da nossa consciência, e nós vamos descobrindo à medida que nós vamos fazendo as perguntas para nós mesmos a respeito do que Deus quer de nós. Deus sempre fala com o coração humano. Deus nunca priva. Pode ser o homem mais pecador do mundo, Deus vai falar com ele se ele der condições de ouvir a voz que lhe fala. Então, Deus está sempre falando comigo, Deus está sempre falando com você. A gente poderia até ousar em dizer: Deus fala mais com o Papa Francisco ou fala mais comigo? Deus fala mais com o Papa Francisco ou fala mais com o Christian? Deus fala do mesmo tanto, com todos nós. O que vai fazer a diferença é o tanto que a gente para escutar. Deus fala comigo com a mesma intensidade que falou com Santa Teresinha. Deus fala comigo com a mesma intensidade que falou com Francisco de Assis. O que vai fazer a diferença é o tanto que eu paro para ouvir o que ele diz. Que Deus se manifesta sempre, mas que nós temos os obstáculos da nossa inteligência, ou então da nossa pouca inteligência, de não sermos capazes de compreender o que ele nos diz. Toda vez que você percebe que Deus lhe dá um sinal, conviva com esse sinal. Preste bem atenção para você saber se Deus está realmente dizendo o que ele quer dizer, ou se você está forjando compreender o que você gostaria que ele dissesse. Porque às vezes isso acontece. Eu peço a Deus que me dê a graça, vou dar um exemplo simples. Senhor, eu quero que o Senhor me dê a graça de gravar um disco em Los Angeles. Muita gente tem essa vaidade de sair do Brasil para ir a Los Angeles, para entrar nos grandes estúdios com os grandes produtores de Los Angeles. Eu nunca tive esse desejo. Pode ser que um dia eu tenha, pode ser que um dia eu tenha a oportunidade de fazer isso. Aí eu vou rezar e pedir a Deus que me ilumine para saber se aquilo é uma vontade. Mas a minha vontade é tão grande de gravar um disco lá em Los Angeles que eu vou dar um jeito de escutar que Deus está me mandando ir para lá. Então, eu não faço a leitura dos sinais de acordo com o que o sinal está dizendo. Eu faço a leitura dos sinais de acordo com o que eu gostaria de ouvir. Mas olha como é interessante isso. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que desatar o nó da gravata, tenho que desatar o nó do sapato. O que significa desatar o nó da gravata? Quem usa a gravata sabe muito bem o que significa isso, não é? Depois de um dia de trabalho, você chega em casa cansado, estressado, você vai tomar uma taça de vinho, primeira coisa que você faz? Desafrouxa o nó da gravata, porque aquele nó, ele está muito ligado à obrigação, postura. E quando a gente chega em casa, você quer mais é ficar à vontade. Tirar os sapatos é uma demonstração de intimidade. Quando eu chego na casa de uma pessoa que eu tenho intimidade, eu não ouso em tirar os meus sapatos, ficar descalço, porque me faz bem. É uma maneira que eu tenho de dizer ao meu corpo que ele pode relaxar, que ele está em casa. Quando a gente quer falar com Deus, a gente tem que desatar os nós do desejo também. Isso é, eu não posso ficar amarrado àquilo que eu tanto desejo. Eu tenho que me despojar. A grande questão é essa. Só pode ouvir o que Deus está dizendo aquele que despojou do que diz a si mesmo. Porque aí
Eu corro o risco de ouvir não o que Deus está me revelando, mas eu corro o risco de ouvir aquilo que eu gostaria que Ele me revelasse. Então, se eu não desafrouxar os nós, se eu não retirar um pouco o meu desejo da história, aí você pode até dizer: padre, mas um ser humano pode viver sem desejar? Não, mas nós podemos observar o desejo. Nós podemos ter uma compreensão cada vez mais acertada do que desejamos, de como funciona o nosso sistema. Nós desejamos o tempo todo, e é isso que nos mantém vivos. Porque o que realiza o ser humano não é aquilo que ele tem, mas é aquilo que ele é ausente. Não é o que nós já alcançamos que nos mantém em pé, minha gente. O que nos mantém em pé é aquilo que nós não temos. Olha que interessante isso. Você olha para tudo aquilo que você já alcançou na vida e você chega à conclusão de que isso não é o suficiente para lhe manter em pé e nem disposto para viver. É o que você ainda pode alcançar. Não significa que você está sendo ingrato com a vida, com aquilo que você já alcançou, não. É que se a gente não se desprender do que a gente alcançou, a gente para de alcançar outras coisas. Se a gente ficar abraçado àquilo que a vida já nos deu, se a gente ficar abraçado aos discos que a gente já gravou, aos livros que nós já escrevemos, aos trabalhos que nós já executamos, a gente não se abre à possibilidade de fazer coisas diferentes, coisas novas. É por isso que é tão difícil, é por isso que é tão complicado para aquelas pessoas que fazem muito sucesso, depois voltar a uma vida normal quando o sucesso passou. Sair de cena requer muita sabedoria. Por quê? Geralmente aquela pessoa que foi endeusada num tempo da vida, nossa, como ela era importante, ele foi presidente da República, ele era recebido em todos os lugares, com os tapetes vermelhos. De repente ele sai do poder, 10 anos depois ninguém nem lembra mais. Ou sabe quem ele é, mas não tem mais aquela pompa para receber, ele não vai ser recebido da mesma maneira como era antes. Aí a pessoa entra em depressão, aí a pessoa perde o sentido da vida. Por quê? Porque continuou amarrado no desejo. Não soube abrir as portas para identificar a possibilidade de viver um novo tempo, sem protocolos, ser tratado como gente pelo outro. É tão bom você ser tratado como gente. Descansa tanto a gente quando o outro lhe olha como um ser humano só. Quando esquece os títulos que você tem, ou quando esquece a sua fama e observa só o ser humano que você é e acolhe você assim. Para a pessoa que vive o tempo todo essa coisa de ser imaginado pelo outro, né? Porque a pessoa famosa, ela transita o tempo todo dentro de um contexto de imagem. O outro vê na televisão, o outro vê na capa do livro, o outro vê na capa do CD, o outro vê porque ele é o presidente, porque ele é o senador, ele é o escritor, ele é o ator, ele é o diretor. Então, na hora que está diante dele, perde até a espontaneidade, perde a naturalidade e corre risco de não tratá-lo como um ser humano. Por isso que às vezes a relação é tão cansativa, porque é uma relação objetal, não é uma relação natural. O outro parece que se presta a ser um objeto da nossa satisfação. Então a gente nem cumprimenta, já quer tirar uma foto, nem fala nada, já vai para tirar uma foto. Então, quando a gente tem esse contexto, nós corremos o risco de colocar o outro dentro de uma vida que não é real. E depois que, por isso, quando ele precisa voltar à vida real, ele tem muita dificuldade. Por isso que é sempre bom a gente experimentar, ser tratado como gente e fazer questão de estar ao lado de pessoas que nos tratam como gente, como pessoas, e só. Se a gente não se desamarra dos desejos, a gente não consegue receber a vida com as suas mudanças. Se a gente não é capaz de fazer a leitura destes sinais, dessa voz de Deus, nos indicando até isso que eu acabei de falar, talvez seja o momento de sair de cena, e aí eu observar que Deus está me dando todas as dicas para isso, que Deus está encaminhando o meu coração para compreender a minha retirada como necessária. Para isso que a gente reza. Como é que a gente observa que está na hora de mudar? Quando você começa a perceber que você está ficando incomodado com a vida que tem.
Gosto de dizer sempre isso. Leve a sério aquilo que lhe incomoda. Observa bem aquilo que está lhe incomodando, porque Deus lhe fala através disso. Preste atenção nos incômodos da sua alma e você vai começar a identificar ali a voz de Deus, lhe ajudando a identificar uma mudança. É assim. Quando nós percebemos que o coração está ficando incomodado, que você já não está inteiro naquilo que você faz, talvez Deus esteja ali te lançando uma corda para que você segure e Ele te leve a um novo tempo, a uma nova vida. Eu admiro muito e eu já vi muitas pessoas fazerem isso. Saírem no auge dos seus trabalhos e optarem por uma vida mais reclusa, optarem por uma vida mais simples, optarem por uma vida com mais cotidiano, digamos assim, né? Com mais rotina. Quem se lembra daquela menina, né? Ana Paula Arósio, né? Aquela atriz da Globo, famosíssima. De repente aquela menina, sei lá, incomodada com o contexto da vida que vivia, teve coragem de abrir mão de tudo. Então de repente uma moça daquela que diz, eu não quero mais, aí se refugia para viver no sítio. A gente sabe, né? Foi viver num sítio. Quais são os motivos do coração daquela menina? Qual foi a voz que ela ouviu? Não sei. O que eu sei é que ali houve uma transformação muito corajosa, uma renúncia muito corajosa, que eu preciso fazer, você precisa fazer. Todos os dias nós precisamos prestar atenção no que incomoda o nosso coração. Que a partir do momento que a gente sabe o que nos incomoda, é que a gente começa a entender o que Deus quer de nós. Muitas vezes, grandes transformações só virão no momento em que a gente levar a sério aquilo que está nos incomodando. Derrame o Deus Todo-Poderoso sobre nós, a sua bênção, e conceda-nos a graça de viver essa verdade, este esclarecimento, para que Ele, a partir dele, nós tenhamos acesso ao grande amor que nos habita e que nos move. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.